Leonardo também, Pedro. Gravação iniciada, presidente. Vamos iniciar, então, os julgamentos dos processos desta primeira turma ordinária da segunda Câmara, da terceira sessão de julgamento do CARF, do dia 23 de fevereiro, período 14 horas. Os processos pautados são os itens 12 a 20. E nós vamos iniciar na ordem. Item 12, recorrente à Companhia Dorel Brasil Produtos Infantis. E o relator, conselheiro Laércio Cruz. Com a palavra, Laércio. Boa tarde a todos. Então, vou tentar fazer um resumo desse processo. Ele, na verdade, é um pedido de compensação. Foi negado o pedido, não foi homologado porque todo o crédito já teria sido utilizado. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte basicamente alega o quê? Que houve aquele adicional do COFINS importação, ela teria pago a maior, e por conta disso, teria o direito a poder compensar a mais. Daí só que juntou uma série de documentos, entre eles a DCTF retificada após o despacho decisório. Daí, diante disso, ali em folhas 10, que é a manifestação de inconformidade dela, ela faz um pedido muito singelo, em 2 páginas, salvo engano, 10 e 11, pedindo reforma basicamente em relação a essa diferença do COFINS importação, desse adicional. Daí o que acontece? A DRJ, ao analisar, a DRJ simplesmente ela falou que não existia o direito líquido e certo, porque já teria utilizado todo o crédito na compensação, e que aquela DCTF retificadora juntada aos autos não tinha o condão de demonstrar essa liquidez e certeza, porque não foi juntado em outro documento. Mas na manifestação dela nem fala isso. Daí, diante de tudo isso, a DRJ julgou improcedente o pleito. Posso passar o voto? Sim. Então, presidente, eu estou anulando a decisão da... Opa, desculpa, eu acabei esquecendo de falar do recurso voluntário, né? Que no recurso voluntário ela pede reforma contribuinte, falando que seria ilegal se adicional do COFINS importação, e que a DCTF retificadora, que reconhece foi feita após o despacho decisório, mas o SPED, antes do despacho, ele encontrava retificado. Então, daí agora passou o meu voto. Bem, o recurso é tempestivo e merece ser reconhecido. Eu, basicamente, estou anulando a decisão da DRJ aqui, porque ela não enfrentou o tema em relação ao adicional do COFINS importação. Daí seria uma supressão de instância. Daí, diante disso, estou propondo que seja anulado o acordo da RJ e que seja proferido um novo julgamento, enfrentando os argumentos sobre o adicional do COFINS importação. É como eu voto. Simples assim? Fácil? Hoje não é dia de processo fácil, não. Quase não deu tempo de abrir. Até se vocês forem na manifestação de inconformidade, ele não dá o nome de manifestação. Só na hora que ele junta o documento que ele coloca como manifestação de inconformidade. Tá. Elcio, está em condições já de ir para o voto? Nenhuma. Pois não? Condição nenhuma. Hã? Condição nenhuma. Ô, Paulo, Tá lendo para danar aqui para consultar qualquer coisa. Tá ruim mesmo. Ô, presidente. Sim. Posso perguntar aqui só o relator, a manifestação de conformidade é essa peça aqui de folhas... 10. E folhas 10. Folhas 10, é isso aqui? Eu só identifiquei que era manifestação de inconformidade, Pedro, porque eu entrei no processo, daí estava escrito manifestação de inconformidade, senão
Senão, não teria como identificar. Realmente ele fala do PIS importação e COFINS importação. Ele fala. E a DRJ não analisa. Ela adentra na questão da DCTF retificadora, que ele juntou a peça. Mas não foi nem matéria da peça dele, né? Não, e a DRJ está incompleta também. Não tem a conclusão do voto aqui, ó. Não, tem, peraí. Tem sim, tem sim. É que ele pula, né? Vai Ele trazendo pula vários fora. quadros, até extensa. Só fala da retificação. Ele está falando que recolheu o PIS COFINS superior, né? A PIS COFINS importação superior. O COFINS recolheu a adicional. mais. Mas até se fosse para entrar na matéria, eu já acho que foi o primeiro relator disso no CARF. Já julgamos até seria até mais fácil julgar essa matéria, porque já tinha até o voto pronto, que a gente já julgou, e também o Supremo Tribunal Federal já julgou a matéria. Mas, infelizmente, Então, mas é o seguinte, a DRJ pode julgar com base só na DCTF. Ela pode negar só com base na DCTF. Eu acho que o que você está fazendo é superando a preliminar, não é isso? Você entendeu que só esse argumento da DCTF não é suficiente. é que eu entendo o seguinte, Pedro, que o recolhimento a maior poderia gerar o crédito para ela. É por isso que... Então. Mas então você está superando a questão da DCTF. Eu nem estou entrando no mérito, estou mandando anular para julgar daí, né? Para apreciar a DRJ, isso. Né? Então, mas será que não é o caso de mandar proferir novo despacho decisório? Mas é isso que eu estou... Prefiro novo a despacho decisório. É o que me pareceu agora aqui. Porque a DRJ, ela pode negar só com base na DCTF, né? Então, Paulo, tá sem som. Eu entendo que não, Pedro, que, aliás, teria que ter apreciado os demais argumentos da contribuinte. Mas o fundamento da DRJ, para mim, é a falta de prova.
É a falta de prova. Caberia ao contribuinte não só juntar ali tais documentos, mas também dos elementos de prova, cópias e livros de documento, capazes de demonstrar o erro supostamente cometido no DCTF original. O que ele traz em... Eu estou abrindo o processo para ver. Ele traz alguma coisa de... Nada relevante, presidente. Presidente, o ponto aqui que ele fala na manifestação de conformidade é que ele recolheu o PIS e COFINS de importação a maior. E aí ele explicou por quê. Ele mostrou a alteração legislativa, né, do PIS e COFINS de importação. Agora tem que ver se tem, como você falou, presidente, se tem... A DCTF ele retificou depois, né? A DCTF por si só não é impeditiva. Aí entra a questão de estar comprovando o direito, né? É um despacho decisório eletrônico, é isso, né? Deixa eu abrir. Eletrônico. Aí ele traz a retificadora. E ele está falando que tinha EFD contribuições. Onde ele fala do EFD? No recurso? No final do recurso voluntário. Folha 4 do recurso voluntário. Aqui tem uma questão do adicional, né, da contribuição na importação. Mas Eu precisaria investigar um pouco mais isso aí. não, mas essa questão, eu estou devolvendo, estou anulando, justamente por quê? Porque ela não foi enfrentada pela DRJ. Mas para a DRJ bastava não ter a prova, né? Ela achou que não tinha prova. Mas então, se for assim, tem um segundo voto que eu fiz, que eu estou negando por ausência de prova, porque o Supremo Tribunal Federal também negou entendimento a isso. Ao adicional. Diz que é constitucional o adicional. Não, a questão é que não foi. Ninguém entrou no mérito do direito creditório dele, da análise. Por quê? Foi um despacho eletrônico, a manifestação ela é bem sucinta, a manifestação de inconformidade, a DRJ se apega no que? Olha, você poderia, não bastaria a retificação da DCTF, deveria haver as provas de que há o direito, olha, demonstre que você realmente tem o direito. Além disso, documentalmente, em termos de notas fiscais e escrita. Então, esse foi o fundamento. Se a gente superar, eu entendo que superar não é para anular, é superar para que a unidade de origem analisasse o mérito. Alguém que tem uma... Porque também documentalmente, né? Eu não vejo essa necessidade documentalmente para provar que recolheu a mais esse adicional. O que eu posso falar? O que eu vi aqui foi o seguinte: houve um aumento de alíquota e cobrado adicional. As duas coisas, que é adicional da importação e o aumento da alíquota. Ele está questionando o aumento da alíquota, não é o adicional, não. O adicional já foi decidido que ele não tem direito a compensar esse adicional. Tá? Agora, aí ele está questionando o aumento da alíquota, passou de 7,6 para 9 alguma coisa, né? Aí ele fez a DCTF depois do despacho decisório para poder, que ele falou que tinha esquecido, que ele pagou a mais, que ele pagou 9 em vez de pagar 7, então ele teria direito. Então ele está pedindo esse aumento de alíquota. E ele não apresentou prova, então foi o que ele só apresentou essa DCTF depois do despacho decisório,
e está pedindo em cima dessa DCTF. Aí o que a DRJ falou assim, olha, você teria que apresentar documento, foi o que o Paulo já analisou e ele não apresentou. Então, eu não vejo isso daqui como necessidade de cancelar o acordo da DRJ, não. A DRJ fez a análise dela, igual a gente faz aqui, falta de prova, entendeu? E não analisou o crédito. A gente aqui tem que ver se a gente vai superar essa falta de prova e baixar em diligência para que ele junte essas provas em cima só da declaração, ou se a gente vai negar provimento por falta de prova também. Para mim, não é caso de anular acordo do DRJ, nem despacho decisório, não. Aliás, o despacho decisório foi eletrônico, né? Não, mas assim, eu entendo que ele está aqui, ó. O que ele está buscando aqui é esse adicional, Mara, não a majoração. Não, olha que lá no relatório da DRJ está claro, isso que ele está pedindo é a majoração. Não é. Ele até fala lá que o adicional aqui, ó. Aqui, ó, tendo em vista o acima exposto, o contribuinte em revisão quanto às declarações constatou que não foram feitos os aproveitamentos de créditos permitidos conforme a legislação, né? E aí, permitidos conforme a legislação. A MP 668, convertida na Lei 13.137, ela passou a restringir, literalmente, o creditamento da COFINS importação sob o adicional da alíquota. Então, a Lei 13.137, ela não permite creditamento desse adicional de 1%. Aí, seria o 9,65% mais 1% de adicional na COFINS. Aí, ele pega e fala assim, olha, o contribuinte, ele questiona esses 9,65, que ele fala assim, olha, eu pedi o aproveitamento em cima dos 7,60, mas depois que eu vi que eu tinha que ter pedido sobre 9,65. Então, aí ele pediu a retificação da DCTS para pedir sobre esses 9,65. O adicional é literal na lei que não pode. De qualquer modo, aqui eu tenho um segundo voto que está pronto. Eu estou negando com base em quê? Não vamos pro segundo voto ainda não. Vamos. Eu tenho um segundo voto que eu nego com base de ausência de prova e como compreendo que é em relação ao adicional também. Daí eu embalo tudo num. Daí eu pego a decisão do STF, que é recente, junto. Porque, inclusive, no voluntário dele, daí você tem que ver ali, Mara, é só 1%. Mas não tem tudo na EFD, contribuições? Não, mas, no voluntário dele só discute 1%. Eu não li o recurso voluntário, eu estava lendo o acordo da RJ. Deixa eu ver o recurso voluntário. Mas na manifestação de conformidade, ele pediu o quê? Senão ele inovou. Não, mas ele pediu 1% também na manifestação de conformidade. Pediu. Pelo que eu estou entendendo aqui, o que ele está querendo é o seguinte: ele se apropriou de créditos da contribuição não cumulativa com a alíquota menor do que a devida. Aqui, ó, eu vou ler um parágrafo aqui da manifestação de conformidade. Tendo em vista o acima exposto, a Companhia Dorel, em revisão quanto às declarações e apurações de tributos, constatou que não foram feitos aproveitamentos de créditos permitidos conforme a legislação, causando, assim, recolhimentos superiores aos devidos à época. Isso ocorreu tendo em vista que a empresa procedeu ao aproveitamento de crédito e calculou o crédito com base na alíquota de 1,65 PIS e 7,60 COFINS, não utilizando o direito de creditar sob a alíquota de 2,10 PIS e 2,65 COFINS. Não, mas... Foi o que eu falei. Não, mas vocês vão pro recurso. Daí vocês têm que olhar o recurso voluntário. Porque o recurso voluntário dele é só sobre o adicional.
Mas então ele inovou, porque aqui ele está pedindo o adicional. Foi a alíquota que aumentou. Porque teve dois fatos aí: o adicional e o aumento de alíquota. Ele está pedindo o adicional, a lei é clara e fala que não pode ter compensação do adicional. Aí ele está pedindo o aumento de alíquota de 7,60 para 9,65, que eu errei. Eu pedi de 7,60, eu tinha que ter pedido de 9,65, o crédito de 9,65. Aí, isso é manifestação de conformidade, é o que a DRJ julgou. Agora eu vou ver aqui o recurso voluntário. Se o recurso voluntário é diferente, ele está inovando. No recurso voluntário, ele fala que tem direito ao crédito, né? Ele não especifica mais tão detalhado como na manifestação. Ele menciona a questão do adicional em razão do que o STF julgou. Mas aquele lá, daí, aquele RE que ele julgou, se salvo engano, é aquela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Daí ele fala que foi rechaçado, a hipótese de 1% nunca foi rechaçado. Ao contrário, o STF diz que é constitucional. E a EFD está aqui em folhas 14. Ele fala que ele retificou esse pé de contribuições antes do despacho decisório também. Ele está querendo se creditar, pôr o adicional também na apuração dos créditos. Ele está querendo usar a alíquota cheia, a alíquota normal mais o adicional para calcular os créditos. Ele considera que ele calculou só com a alíquota básica. Aí eu tenho dúvida, no cálculo do crédito pode incluir o adicional? Aí eu tenho dúvida. O adicional não pode. Não. Então ele não poderia pedir, então. A lei não, a lei fala que não pode. Não, e o STF falou que é constitucional não poder pedir. Agora, então, ele está inovando aqui, ó, porque a manifestação de conformidade está pedindo a diferença de alíquota. Agora que ele está pedindo 1% do adicional? Opa! Que isso? Mas então, eu tive a compreensão que essa mesma do Elcio, que ele pediu total, que seria a majoração mais um adicional, daí no final ele só recorreu do adicional. No recurso, dá a entender que é isso, só que estou entendendo o raciocínio da conselheira Mara. Na manifestação de inconformidade, ele pediu só a diferença da alíquota majorada. Do 1,65 para o 2,10 e do 7,60 para o 9,65. E no recurso, não. No recurso, ele só fala no adicional, né? Gente, olha, eu vou pedir vista do processo. Não tem condição, não. É novidade para mim. Então, vamos lá, anotar. Negócio, foi o mesmo advogado? Se deve ter mudado o advogado pegou esse negócio assim. Deixa eu. O cara não pediu direito, vamos pedindo. Bom, vai sair em vista para o conselheiro Elcio. Aliás, isso parece que foi o contador que fez, viu? O relator votou para anular a decisão da DRJ para que outra seja proferida, enfrentando os argumentos sobre o adicional da COFINS de importação. Bom,
Então, esse é o voto do 12. Não tem nenhuma procuração de advogado aqui. Quem fez isso foi a própria empresa. Então tá, item 12, processo da Companhia Dorel Brasil Produtos, saiu em vista para o conselheiro Elcio. O próximo é o 13, processo da Expeditors INTL do Brasil, conselheiro Elcio. Ele da mesma empresa, o 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vai até então, do 13 ao 18. Vou começar aí com o primeiro aí, item 13, ele é totalmente diferente dos demais. Ok. Então, aqui, nós temos aqui uma notificação de lançamento e que se exigiu imposto de importação, IPI, COFINS de importação, PIS de importação e a multa proporcional em razão da apuração de falta de mercadoria durante o procedimento de vistoria aduaneira, sendo imputada a responsabilidade ao transportador. Consta da descrição dos fatos da notificação de lançamento as seguintes constatações. A mercadoria importada foi parametrizada em canal vermelho em face de pedido de vistoria aduaneira realizado pelo importador, o Duty Free. Mercadoria essa... Elcio, só um momento. Qual que você está lendo? O primeiro o item tá. 13. Então tá, obrigada. A mercadoria importada foi parametrizada em canal vermelho, em face de pedido de vistoria aduaneira realizada pelo importador, Duty Free. Mercadoria essa ingressada no território aduaneiro, acondicionada no container tal e amparada pelo conhecimento marítimo tal, tendo em vista os competentes termos de avaria de container em número tal, emitido pelo depositário em romaneio de desova tal, emitido quanto da conferência física da mercadoria despachada por declaração de trânsito aduaneiro. No ato de vistoria aduaneira, verificou-se que existiam 10 paletes no interior do container, ao invés dos 15 que constavam no manifesto de carga, tendo a falta de mercadoria sido apurada após sua verificação física. A responsabilidade imputada ao transportador consolidador de carga NEVOC, que é transportadora não proprietária de navios para operação compartilhada, deu-se em razão da constatação de recebimento da carga para transporte sem as cautelas previstas no artigo 595, parágrafo 1º do decreto 4543. Na impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da improcedência da exigência, deduzindo: o contêiner sob comento, lacrado no exterior, foi ovado ou estufado pelo shipper no exterior, ou seja, no local de origem, tendo chegado ao Brasil sem evidência de qualquer espécie de violação da segurança. A autoridade aduaneira lançadora não fez qualquer referência ao fato constatado durante o procedimento de identificação e pesagem de inocorrência de violação dos dispositivos de segurança, os lacres, fato esse comprovado pelos documentos emitidos pelo depositário. Os dispositivos de segurança mantiveram-se absolutamente intactos, desde o recebimento do contenedor até sua descarga oficial no território aduaneiro. A responsabilidade pelo extravio, avaria ou acréscimo de mercadorias, nos termos do 591 do Regulamento Aduaneiro, será de quem lhe deu causa, sendo que, nos presentes autos, não se comprovou que o extravio teria sido causado pelo defendente, partindo o agente fiscal de uma inconsistente e frágil afirmação de ausência de ressalva ou de protesto quanto ao recebimento do container. E existe prova nos autos de violação dos lacres durante o transporte, tendo a empresa depositária, Libra Terminais, confirmado que os lacres se mantiveram intactos durante todo o trajeto. De acordo com jurisprudência dos antigos conselhos de contribuintes e da anterior Câmara Superior de Recursos Fiscais, inexistindo prova da ocorrência de violação a bordo do veículo transportador, não se pode imputar a responsabilidade tributária ao transportador. A exigência de IPI é absurda, dada a inocorrência de fato gerador do imposto. Inexistindo desembaraço da mercadoria, fato gerador dos tributos, não se pode exigi-los na hipótese de falta de mercadoria. O acordo da RJ foi no sentido de negar provimento e a emenda está aí. Cientificada a decisão de primeira instância, reiterou seu pedido, revisando os argumentos de defesa, sendo ainda arguído que, da análise do ocorrido, era possível verificar que a irregularidade não estava assente no contêiner transportado, mas sim nos documentos e declarações entregues pelo importador à Receita Federal do Brasil. Pois se o contêiner foi entregue pelo transportador no destino, devidamente lacrado, sem qualquer indício de violação e sem qualquer dano à mercadoria,
a outra conclusão não se podia chegar, senão aquela de que o erro estava nas invoices, é o relatório. O voto. Referida a matéria encontra-se normatizada da seguinte forma. Está aqui o regulamento aduaneiro, né? O fato gerador, no dia do lançamento correspondente à carta tributária, quando se tratar de extravio, avaria apurado pela autoridade aduaneira. É responsável o transportador, artigo 592, pelo extravio constatado na descarga de volume ou de mercadoria a granel manifestados. Aí, em relação ao IPI, está aí a lei, né, que cuida do fato gerador, e a PIS/COFINS também, as leis respectivas. Com base no dispositivo supra, uma vez constatado no desembaraço aduaneiro ou durante a vistoria aduaneira extravio de volume manifestado, o responsável pelo transportador no país será responsabilizado, dele se exigindo II, IPI e PIS/COFINS de importação, bem como a multa pelo extravio da mercadoria. Trata-se de imputação objetiva, pois, diferentemente do que ocorre em relação a outros dispositivos da legislação, como, por exemplo, o inciso 5º do 592 do Regulamento Aduaneiro, no dispositivo aplicável ao presente caso, o artigo 592, inciso 6, não se exige a comprovação de fraude. Parte da doutrina entende nesse mesmo sentido, tendo afirmado Leandro Paulsen que a responsabilidade do transportador alcança inclusive o fato gerador presumido, qual seja a hipótese de falta de mercadoria de que trata o artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3766. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região já decidiu nessa mesma linha. Está aqui, a responsabilidade do transportador pelos tributos devidos é, no entanto, objetiva, independentemente de sua culpa pela falta apurada. Tanto a jurisprudência dos antigos conselhos de contribuintes da anterior Câmara Superior de Recursos Fiscais, colacionado pelo recorrente, trata-se de entendimento já superado, conforme se depreende das seguintes emendas. Eu tenho uma aqui da 4ª Câmara, né? E está lá, responsabilidade tributária ao representante, agente marítimo, transportador estrangeiro, pelo extravio e avaria da mercadoria. Tem um outro aqui, que também é da 4ª Câmara, no mesmo sentido. Então, nota-se, portanto, que a jurisprudência administrativa e judicial considera objetiva a responsabilidade do transportador de mercadoria importada avariada, sendo dele exigível os tributos devidos à importação e respectiva multa. Nesse sentido, vota-se por negar provimento ao recurso. Em Alcione, só uma pergunta. Ele não fez boletim de ocorrência, que houve algum roubo, alguma coisa, nada, né? Não. Até porque... porque daí seria um outro caso, mas não é. A defesa toda é que o lacre estava intacto. E aqui não tem aquele limite de multa, aqueles limites, né, de multa, que a gente estabelece uma multa por... Aqui é uma multa única, multa isolada. Eu te pergunto até por isso que já teve decisão aqui do colegiado, mas houve um furto, motivo de força maior mesmo, mas restou comprovado, daí realmente a jurisprudência judicial e administrativa está vendo agora aqui. Aqui a dúvida é a seguinte, ele recebeu a mercadoria lá no exterior, lacrada. Recebeu, os documentos falavam que eram 15 pallets, mas lá dentro tinha só 10. Ele fala, o lacre chegou intacto, então a culpa não é minha, o problema está na invoice, e não no container. A questão é só essa, é bem simples. Tá certo. Se me permite, Elcio, na verdade, a responsabilização está sendo feita em cima do representante do transportador no país. Esse transportador é o transportador da mercadoria ou é o consolidador da carga lá fora? Porque quando ele fala em NVOCC, na verdade, está se entendendo que a responsabilidade é de quem botou o container no navio. Não, é o transportador. Não é do... sim. Então, na verdade, o NVOCC que está colocando aqui é o... Aliás, o NVOCC, na verdade, é consolidador e desconsolidador. É aquele cara que transporta sem embarcação. Quando eu estou falando em NVOCC, eu não estou falando do transportador efetivo da mercadoria. Eu estou falando daquele cara que está consolidando ou desconsolidando carga. Não, na verdade, a controvérsia aqui é em relação ao transportador. E ele mesmo não questiona essa questão.
Porque assim, ó, Elcio, quando a gente fala em responsabilidade do transportador, a responsabilidade do transportador é por manifestar a carga que ele recebe. E a responsabilidade pelo extravio é em relação àquilo que ele manifesta. O transportador, ele não manifesta o que está dentro do volume manifestado, ele manifesta o volume. Então, quando eu vejo responsabilidade por extravio, eu vejo responsabilidade em relação àquilo que o transportador tem a obrigação de manifestar, ou seja, volume, que não é o caso. Aqui não houve um extravio de volume. O que está se tratando aqui, na verdade, é falta de mercadoria dentro de volume. E aí o regulamento aduaneiro, ele tem um regulamento próprio para isso. E eu só tenho que averiguar a falta de responsabilizar o transportador por falta de mercadoria dentro de volume quando tiver violação desse volume. Quando tiver alguma coisa que indique que esse volume possa ter sido acessado de alguma forma. Pois é, mas qual é esse artigo do regulamento? Porque não foi levantado aqui em momento nenhum. Mas no item C do relatório, está dizendo a responsabilidade imputada ao transportador consolidador de carga. Pois é. Então, partindo que isso aqui é o fato. Se eu estou responsabilizando o consolidador de carga, eu estou responsabilizando alguém que não transportou a mercadoria. É alguém que embarcou essa mercadoria. E se está responsabilizando esse cara, está dizendo que esse cara não embarcou a mercadoria que deveria ter embarcado. Me parece que tem uma contradição nesse lançamento, Elcio. Vamos ver aqui o relatório. Vamos voltar no relatório aqui. A mercadoria importada foi parametrizada, papapá. Conhecimento marítimo, emitido pelo depositário de Romaneio. No ato de vistoria, verificou-se que existiam 10 paletes no interior do contêiner, ao invés de 15, que constavam do manifesto de carga, tendo a falta de mercadoria sido apurada após verificação física. A responsabilidade imputada ao transportador consolidador de carga, NIVOC, que é a transportadora não proprietária de navio de apropriação compartilhada, deu-se em razão da constatação de recebimento da carga para transporte sem as cautelas previstas no artigo 595, parágrafo 1º do decreto 4543. Essa aqui é a razão do lançamento. Quem recebeu ele está dizendo que quem recebeu a carga que não teve cautela, o consolidador lá fora? O NVOCC? Ele tá falando o transportador consolidador de carga. Esse que está sendo dito. Eu não tenho, no caso, podemos entrar aqui no processo para ver se tem alguma informação adicional. Só um minuto. No recurso, Arnaldo, ademais, a recorrente entregou o container ao transportador marítimo, CIA Libra de navegação, que não fez qualquer ressalva por ocasião do recebimento, ficando assim o transportador NVOCC isento de responsabilidade. Desculpa, quem é a Libra, Pedro? Não estou conseguindo abrir o e-processo aqui. Alguém está abrindo? Que a recorrente entregou o container ao transportador marítimo, que é a CIA Libra, que não fez, a CIA Libra não fez qualquer ressalva por ocasião do recebimento, ficando assim o transportador NVOCC isento de responsabilidade. Eu acho estranho responsabilizar alguém que, primeiro, que não tenha a responsabilidade sobre a carga, ou seja, não é quem traz a mercadoria para o país. Porque o NVOCC, especificamente, é alguém que embarca a mercadoria lá fora. Então, se ele não pode ser responsabilizado nunca por um extravio, porque ele nunca estará com essa carga quando essa carga estiver dentro do país. Então, se tu responsabilizar ele, está dizendo que, olha, esse cara, quando embarcou mercadoria menos. Se sumiu na mão dele, é uma carga que sumiu antes de chegar ao país. Então, eu posso responsabilizar o transportador efetivo da mercadoria, nunca o consolidador, e eu posso responsabilizar o depositário da mercadoria. NVOCC, eu não vejo como responsabilizar por extravio de carga. Eu entendo o teu posicionamento, mas também entendo que o próprio NVOCC, ele compra o espaço dentro do próprio navio para fazer o transporte. Como se fosse
locatário, de modo grotesco falando, e por conta disso, ele é o transportador sem navio, né? Literalmente falando, daí por isso dessa responsabilidade dele. Porque não é só o consolidar, se fosse apenas Mas, o consolidar. Lércio, essa responsabilidade que a legislação aduaneira traz no caso de extravio, considerando que essa mercadoria, de alguma forma, entrou de forma irregular no país, ou seja, ela está circulando na economia. E aí tem uma responsabilidade pelo pagamento do tributo, porque a partir do momento em que o transportador ele não cumpre com o dever de cuidado para com a carga, ele permite que essa carga entre no país e circule livremente aqui dentro. Então se cobra o tributo do transportador e se cobra mais a multa de 50% pelo extravio também. Mas tudo isso porque sob o pressuposto que essa carga está circulando na economia. Aqui também o pressuposto é esse. Como chegou menos pallets do que os manifestados, considerou-se que foi ingressado no território devidamente. Mas aí no caso, legitimidade. No caso, Elcio, o NVOCC, o cara que embarca a mercadoria lá fora, esse cara, ele nunca esteve com essa carga dentro do país. Então não tem como responsabilizar alguém que não tem o dever de cuidado para com essa carga enquanto essa carga estiver dentro do país. Eu poderia, se fosse o caso, responsabilizar o transportador efetivo, não o consolidador da carga. Deixa eu só ler mais um trecho aqui do relatório fiscal, que eu acho que pode esclarecer alguma coisa. Aqui, ó, considerando que para o NEVOC, né, que é o consolidador lá, operar, ele precisa ter um correspondente no porto de destino, que faz o desmembramento do embarque, descarrega o container e o devolve ao armador, além de outros trabalhos relativos aos controles aduaneiros demandados nessa operação, e alguns aspectos relativos aos controles das autoridades marítimas dos países envolvidos. Considerando tudo mais do que nesse processo, fica imputada a responsabilidade ao transportador consolidação da carga, representado no Brasil pelos expeditors, né, tendo em vista que o mesmo recebeu as cargas para transporte sem as cautelas do regulamento aduaneiro, devendo recolher o crédito tributário apurado. É isso aí, é esse o fundamento do lançamento. Assim, ó, perfeito. Assim, ó, se eu conseguir responsabilizar o consolidador da carga por alguma infração relacionada com essa carga, o desconsolidador ele é solidário com ele, ou seja, responde pela infração. O que eu estou te dizendo é que eu não consigo entender uma responsabilização por extravio em cima do consolidador da carga que nunca esteve com essa carga dentro do território nacional. Então, esse consolidador, ele não teria nenhuma condição de, na mão dele, a carga extraviar e entrar na economia. Eu poderia entender em responsabilizar o transportador efetivo da mercadoria, não o consolidador da carga.
transportador sempre vai se referir àquilo que foi declarado por quem embarcou a carga. Por isso que ele só pode ser responsabilizado, Elcio, pela falta de dentro do volume, quando houver a violação desse volume. Pois é, mas qual é o artigo? O contribuinte podia ter citado esse artigo, né? Ele citou, Elcio, 591. Está lá no recurso voluntário. 591. Voluntário? É. Página 591? Não. O artigo 591? É. Do RA de 2002. Eu já estou nele. Mas aqui no caso, a Expeditors, ela não atuou como agente consolidador e desconsolidador da carga? Sim, é o que consta. Ela foi a responsável no exterior pela consolidação e aqui pela desconsolidação. Então, mas se aqui ela também foi considerada pela desconsolidação, ela não é responsável? Aí que tá. Ela não isso eu estou entendendo também. Presidente, eu quero sinalizar para os colegas que eu vou pedir vista do processo. Tá. Então, ela é a transportadora? Não, né? Ela Assim, não é a transportadora, o contribuinte aqui. Então, o RA, ele é expresso. Eu falei porque eu não apliquei o 591. Lá no voto consta. Ah, você falou? Falei. O RA deixa claro que a responsabilidade é do transportador. Isso me deixa em dúvida. Né? Senhores, eu vou insistir de novo, tá? Que a responsabilidade do transportador é por aquilo que ele manifesta. O transportador, quando ele manifesta volume. O volume. E o volume, nesse caso aqui, é o container. É isso que ele está manifestando. Mas então gera uma abertura para fraude tremenda, hein? Nossa, mãe. Não, porque eu posso colocar tudo ali dentro, o volume. Não, mas, Elcio, o volume, ele vem lacrado, cara. Essa é a questão. Esse volume, esse container, ele vem lacrado. Por isso que o transportador ele é responsabilizado quando houver sinais de violação desse volume. Deixa eu procurar aqui no Mas lá, ele é o consolidador, como já foi falado, e o desconsolidador. Então, quando ele entregou a mercadoria para o navio, que era de terceiro, ele deve ter recebido um documento, lógico, né? Eu estou recebendo de você 15 pallets dentro do container. Porque senão fica muito fácil. Pessoal, bom, em razão da manifestação do Laércio, eu acho que a gente, inclusive na volta do processo saindo em vista, vai ter novamente as manifestações e a discussão. Então, vamos simplificar e partir para... eu acho a gente vai ter que votar, né, Paulo? Sim, sim. Eu só queria falar um negócio aqui. Tem só um detalhe aqui, Mara, só um minutinho, por favor. A questão é o seguinte, para mim, porque essa matéria de responsabilidade do transportador, consolidador, já era tranquilo. Se eu soubesse que ia gerar essa dúvida, eu teria aprofundado mais. Então, com a vista, eu vou aprofundar mais, eu vou trazer um outro voto no mês que vem. Eu não sabia que ia gerar essa... Só deixa eu te acrescentar. Às vezes a gente acha que vai ser simples, não é, né? Tá sendo simples, né? Deixa eu só te dizer, dá uma olhadinha depois, com calma, no 592.2, tá? No inciso 2. Quando ele fala na responsabilidade, é responsável o transportador quando houver extravio de mercadoria em volume descarregado com indício de violação. Então, assim, quando eu falo em extravio de mercadoria dentro de volume, tem que ter esse indício de violação. E ele olha o inciso 4 aí, Arnaldo. Isso. A responsabilidade do transportador quando houver divergência para menos de peso ou dimensão do volume em relação ao declarado manifesto, no conhecimento de carga ou em documento de efeito equivalente. Ou ainda, se for o caso, aos documentos que instruíram o despacho para trânsito aduaneiro. É com base nesse aí que foi aplicado. É com base nesse aí. Mas não tem divergência de peso. Se tiver divergência de peso para menos, ou seja, o transportador diz, pesa tanto. Aí quando vai descarregar, está pesando metade, a responsabilidade é dele, porque ele disse que estava recebendo um volume... Desculpa, não é o quarto não, só um minutinho, é o sexto. Extravio constatado na descarga de volume ou de mercadoria a granel manifestados. Perfeito, mas aí é o extravio do volume inteiro. É isso que eu estou te dizendo, Elcio. O volume, nesse caso, não são os pallets... O volume é o container? É o container.
Nesse caso, o volume é o container. O que está dentro do container só é responsabilidade do transportador quando tiver indício de violação. Transportador manifesta volume. Qual é o volume? É o container. Pode ser um pallet, dependendo da mercadoria. Pode ser que a mercadoria... Por que constou no manifesto, então, que dentro desse container tinha 15 pallets? Porque toda vez que o embarcador da mercadoria ele entrega a carga, ele diz o que tem dentro. Se foi ele mesmo que pôs lá falando que tinha 15 pallets, chega aqui 10... Sabe onde é que seria o fundamental aqui para mim, no meu entendimento, saber se tem uma responsabilidade? E, de novo, essa responsabilidade para mim, Elcio, nunca seria do embarcador, do consolidador. Teria que ser do transportador da carga. Teria que ver qual é o peso que essa mercadoria embarcou, esse container lá fora, e saber qual é o peso aqui descarregado. E tu vê, aí não entrou nesse nível de detalhe, não? Assim, eu vejo dois problemas aqui nesse processo, tá? Um é em relação à ilegitimidade passiva, que eu entendo que a responsabilidade jamais seria do consolidador, e a segunda é saber a questão se houve realmente um extravio. E uma coisa que não pode perder de vista nesse processo é que ele surgiu de uma vistoria solicitada pelo importador. E sabendo que é importador, você já vê a natureza da mercadoria. É Brasil, que trabalha com as mercadorias vendidas em loja de Zona Franca, aeroporto. Free shop. Free shop. Então, Tá. Ela não pediu à toa, né? Ela não pediu à toa. É tudo mercadoria de marca. Tudo só tem roupa de marca que foi extraviada. Agora, só um detalhe aqui, Paulo, que eu estava vendo aqui, que é uma coisa que me chamou a atenção, porque isso tudo que o Arnaldo está falando aí, ele atribui a responsabilidade, ele fica assim, considerando, no alto, está escrito assim, considerando tudo mais esse processo, fica imputada a responsabilidade ao transportador consolidador de carga, representado no Brasil o correspondente dele, que tem o mesmo nome. O problema, ele fala, eu estava lendo aqui cuidadosamente aqui, ele fala o seguinte, é o que o Laércio, mas o Arnaldo falaram, o consolidador pegou a carga, pôs no navio, o transportador, que é a Libra, né? Acho que é a Libra, trouxe até no Santos. Chegou em Santos, ele desceu e não fez ressalva nenhuma. Aí ele entregou para esses expeditos. Esses expeditos entregou para o Duty Free. Aí o Duty Free que percebeu, tem diferença. Aí o que eles falaram? Se o transportador falou que não tinha nada, eles falaram assim, então caberia. Foi quem desconsolidou aqui. A responsabilidade é desses expeditos. Só que aí ele erra, porque ele não fala que foi o daqui do Brasil, a responsabilidade é daqui do Brasil, não. Ele fala que a responsabilidade é do outro lá de fora. Se fosse para ele foi a responsabilidade do representante do lado de fora no Brasil. Porque o lado de fora não tem, eu não posso responsabilizar ele. Eu responsabilizo daqui. Mas ele fala que foi o lado de fora que deu causa. E sendo que quem deu causa, poderia ter dado causa, seria esse daqui de dentro. É bom dar uma pesquisada, que pode ter solução de consulta nisso aí, viu? Acerca da responsabilidade do NVOCC. Deve ter. Eu acho que tem alguma coisa sobre isso, não tem não, Arnaldo? Tem alguma coisa sobre o NVOCC. Assim, sobre esse assunto eu desconheço, para não sei. Bom, vamos lá, vamos colher o voto, já sabendo que o Laércio vai ter a intenção de pedir vista. Então, vamos lá. O relator votou para negar provimento. Leonardo. Se quiser pedir vista antes também. Eu estou compreendendo que atuou como consolidador e desconsolidador. Então, eu vou acompanhar o relator nesse sentido. Ok. A expeditos. Mara? Eu entendo aqui que tem duas empresas aí, o consolidador lá no exterior e o desconsolidador no Brasil. O desconsolidador no Brasil, por acaso, ele é representante do consolidador no exterior.
Tá? E aí foi autuado o lado exterior. Então teve um erro aí de autuação. Não, mas, Mara, como é que autuaria se o exterior não tem CNPJ? Então, aí, mas ele é representante. Mas quem deu causa foi o outro do exterior, não foi o daqui do Brasil. Mas ele é o representante do exterior, ele responde por ele. Pois é, mas é a frase que está escrita no alto que eu acho que está errada. Que ele fala assim, ele fala que o responsável é o de lá. Não, o responsável é o daqui. Ele tinha que ter deixado claro. Ele falou que a origem do problema era de lá fora, mas o responsável é aqui. Ele usou o termo errado. A tecnia. A origem do problema foi aqui no Brasil, não foi lá fora. A vistoria provou isso, que o transportador não fez salva nenhuma. Ele falou, chegou correta a carga. E entregou. Então, aí, se ele falou que chegou correto, o problema começa a acontecer dali em diante. Né? A não ser que esse outro aí, esse desconsolidador, falasse, não, eu recebi com problema. Mas ele não falou isso, que recebeu com problema. Exato, aí é que mora o problema. Isso. Eu vou acompanhar o relator e vou esperar essa vista aí. Então, vou dar uma olhada aí para ver se eu chego mais a alguma conclusão. O Elcio também falou que vai estudar melhor, né? Então, vou virar um expert no VOC. Arnaldo, divergência, pode anotar? Eu vou abrir a divergência, sim. Eu dou provimento. E, Mara, assim, ó, eu não acho que a... Tem o Pedro, presidente. Desculpa, Pedro. É o presidente. Então, eu vou divergir as colocações do Arnaldo. Não, você vai divergir do Arnaldo? Divergir. Conforme o Arnaldo vai explicar. Ele vai iniciar a divergência. Já explicou um pouco. Não, pera, Pedro, eu não entendi. Você está com o relator ou não? Não. Não. Vai estar com a divergência do Arnaldo. Sim. Ah, tá, ok. O que você ia explicar, Arnaldo? Explica aí. Eu não acho que a fiscalização tenha se enganado quando falou que a responsabilidade era do cara lá fora, não, viu, Mara? O que eu estou entendendo é que, conforme está esse processo, claro, eu teria que dar uma aprofundada nesse processo para olhar todos os detalhes, tá? Mas eu estou entendendo que a fiscalização parece estar entendendo que a mercadoria sequer foi embarcada. Porque, para mim, isso está me parecendo muito mais uma mercadoria que não foi embarcada do que propriamente uma mercadoria que se extraviou no transporte. Porque a partir do momento que eu tenho um container lacrado, que não tem sinais de violação, apesar de ter, aparentemente, pode ser que tenha alguma avaria, mas não tem sinal de violação, a partir do momento que eu tenho um container que embarcou de um jeito, desembarcou de outro, mesmo peso, e eu estou considerando que tem o mesmo peso, significa dizer que essa é uma mercadoria que não foi violada, um volume que não foi violado, significa dizer que o que embarcou chegou. Vê, se o que embarcou chegou e se o que chegou é diferente daquilo que está nos documentos, a conclusão mais provável que eu posso chegar é a mercadoria sequer embarcou lá fora. E se a mercadoria sequer embarcou lá fora, eu não tenho que falar em extravio. Arnaldo, mas primeiro que em lugar nenhum a fiscalização fala isso. Não, né? Assim, ó, não fundo, tá, Mara? E outra coisa, tem um termo que eu tô voltando nele aqui, eu perdi, é um termo de avaria. Gente, vamos para a vista. Gente. Tá, tem um termo de avaria. Tá, a questão quem for olhar, além do Laércio, vê essa vistoria, que eu não sei se é um processo, eu acho que é um processo, eu não sei se ele chega a ter uma numeração nacional ou não, como o processo de crédito, o processo fiscal, mas provavelmente deve estar nos autos, ao menos as conclusões ali. Isso é antigo, né, Paulo? Né? Não, tem um detalhe, não tem dúvida que o LAC não foi violado, não tem dúvida. E provavelmente, a questão que o Arnaldo está levantando aí, então quer dizer que a mercadoria nem foi embarcada lá, mas justamente a legislação quer prever isso. Quando você não consegue identificar que a mercadoria efetivamente entrou, a própria lei cria os mecanismos de presumir que ela entrou. Então, assim,
Porque se não for assim, você vai ter sempre que comprovar que a mercadoria está no território nacional, que é impossível. Mas a vistoria, inclusive, a vistoria aduaneira, inclusive, é um procedimento que pode se apurar isso aí. As partes podem trazer, inclusive, peritos para avaliar se não houve um arrombamento, porque isso aí ocorre. Do arrombamento sem que o lacre seja rompido. Na folha 29 do processo, tem um termo aqui. O contêiner está amassado, está enferrujado, tem divergência de peso. Então, o lacre pode estar lá, mas ele pode ter sido aberto de todas as maneiras possíveis. Mas agora até lembrei um processo que eu já relatei, o lacre perfeito, só que o contêiner era com parafuso. Mas por isso que eu perguntei se existia algum boletim de ocorrência, alguma coisa. Então, mas enfim, a gente dá uma olhada, daí vocês me ajudam também. Se for o caso. Então, pessoal, é isso. É vista para o conselheiro Laércio. Acho que já chegou no voto do Laércio. Já anotei todos. O relator negou o provimento. Foi acompanhado pelos conselheiros Leonardo e Mara, divergiram do relator os conselheiros Pedro e Arnaldo, que davam provimento ao recurso. Olá, essa folha 29 do processo, está o termo de avaria. E vocês acharam que era fácil esse também, né? E Mara, esse era o mais fácil da sequência aí. Deixa eu só vou colocar mais uma questão. Mesmo que fosse, vamos supor que pudesse ter que a carga possa ter sumido no trajeto. A responsabilidade, de fato, seria do último depositário que essa mercadoria estaria na posse e que não tenha feito a ressalva na hora de receber. Quem é o último que recebe isso, Mara? O último que recebeu aqui foi a Duty Free, mas ela pediu a vistoria. Ela pediu a vistoria, mas não fez ressalva quando recebeu, fez? Fez, tem esse termo é dela. Ela faz a ressalva? Fala que está amassado, está enferrujado. A vistoria não foi antes foi antes do despacho. Não, foi. Então, a Duty Free, quando recebeu, ela fez a ressalva. Ela tem um termo que ela fala que está amassado, está enferrujado, tem indício de rompimento e tal. Aí ela pede a vistoria, entendeu? Tem um lugar aí que eu vou procurar direito que fala que não é a primeira vez que isso ocorreu. Com certeza. Para mim, assim, estava tão claro a fraude mas agora que foram trazidas essas questões, agora eu vou ter que aprofundar aí nessas análises. E uma coisa Elcio, talvez uma questão operacional que seja importante ser avaliada, tá? É se o desconsolidador de carga, se ele tem algum manuseio físico da mercadoria, ou se ele só faz a questão documental. Porque se ele só faz a questão documental, a mercadoria ela é entregue do transportador para o depositário, que eu acho que é isso que acontece, mas aí eu teria que confirmar. E se ela for entregue do transportador para o depositário e o papel do desconsolidador é só documental, a responsabilidade não é dele. A responsabilidade é do depositário. Ok. É complicado. Bom, vamos lá. Agora só que a gente acaba fazendo o papel para o contribuinte, que não pensou nisso tudo, né? Pois é. O próximo, Elcio, na sequência, pode indicar qual será? Da mesma empresa? É da mesma empresa. E os próximos, deixa eu ver se são todos. São todos. É aquela multa por atraso na informação do Siscomex. Item 14 aí, processo 2009-72. Pode começar. Ok. Aqui no caso é um auto de infração que exigiu a multa regulamentar em razão da intempestividade da informação prestada pelo responsável acerca da desconsolidação da carga, com fundamento no artigo 107, inciso 4º, a linha E do decreto 3766. Aqui eu já vou alertar uma questão, é que
Todos eles são sobre essa multa. Só que cada processo tem uns detalhezinhos específicos. Então, por isso a gente vai ter que adentrar em cada um deles. Merece registro as seguintes informações constantes da descrição dos fatos do auto de infração. A carga objeto de desconsolidação em encomenda foi trazida ao Porto de Santos, acondicionada no container tal, navio tal, viagem tal, dia tal, com atracação registrada às 15h58, no dia 6/7/2008. O agente de carga está obrigado a prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada dos documentos eletrônicos existentes a partir da desconsolidação do conhecimento eletrônico master, submaster, incluindo-se, então, seus conhecimentos, sendo que a realização da desconsolidação deve ser feita até o registro da atracação no porto de destino, pois, se realizada após, o próprio sistema está programado para promover o bloqueio no conhecimento master, impedindo-se o prosseguimento das operações de despacho aduaneiro. A exceção à regra indicada no item anterior ocorre quando o CE genérico, o MBL ou MHBL, tiver sido incluído em menos de 2 horas de antecedência da atracação no porto de destino, e desde que a desconsolidação seja concluída até 2 horas após a inclusão do respectivo CE genérico, nos termos do artigo 64 do Ato Declaratório Executivo COREP número 3. O conhecimento eletrônico submaster foi incluído em 7/7/2008, às 18h57, sendo retificado de ofício às 9h23 do dia 29/7/2008. O registro da atracação ocorreu em 6/7/2008, às 15h58, e a desconsolidação foi concluída a destempo, às 17h07 do dia 30/7, data, hora da inclusão do conhecimento eletrônico tal. As imposições dessas obrigações exigidas aos operadores aduaneiros são necessárias, sobretudo para possibilitar o acompanhamento. Aí ele fala aqui as questões do controle, né, que é necessário no regime aduaneiro. Aqui a linha G, não há dúvida quanto à materialidade do fato, qual seja a não apresentação de informação na forma e no prazo definido de legislação aduaneira. Com efeito, as informações exigidas foram prestadas somente a partir das 17 horas do dia 30/7. Ou seja, após a atracação da embarcação no Porto de Santos, ocorrida em 6/7/2008, às 15h58, e principalmente mais de 2 horas após a retificação do consignatário pelo respectivo CE genérico, ocorrida às 9h23 do dia 29/7. Em sua impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da improcedência do auto de infração, alegando: em nenhum momento deixou de prestar as informações sobre as cargas, tratando da atuação de um excesso de zelo da fiscalização, pois, na condição de agente marítimo do transportador NEVOC, munida das cópias dos conhecimentos de transporte marítimo que lhe foram encaminhadas, procedeu no sistema Siscomex Carga as anotações necessárias para as formações do seu conhecimento eletrônico agregado. Tendo o armador apresentado as informações sobre a carga transportada através do conhecimento master, associado ao manifesto eletrônico, todos os prazos exigidos pela Receita Federal Brasileira foram cumpridos. Cumpridos? Não cumpridos. E, consequentemente, a mesma não sofreu nenhum tipo de dificuldade, seja para a fiscalização, seja para a apuração de créditos destinados ao erário público. Apesar da responsabilidade por infrações à legislação tributária depender da intenção do agente, não menos verdade é que o evitar responsabilidade onde pode ser atribuída fica excluída pela denúncia espontânea da infração, a denúncia espontânea. Aí ele cita aqui, isso aqui é o ponto central aqui da discussão. Merece destaque ainda o teor do artigo 50 da Instrução Normativa 800 de 2007, que prevê que, aspas, os prazos de antecedência previstos no artigo 22 da Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1º de janeiro de 2009, fecha aspas. Presumindo assim, considerando o período experimental do novo sistema, que as referidas infrações só passarão a existir a partir da data apontada. Nem se alegue como for sustentar a penalidade aplicada o quanto disposto no inciso 2, parágrafo único do artigo a ser mencionado. Isso porque a impugnante prestou dentro do prazo estipulado todas as informações. A aplicação dessa multa, pela retificação do conhecimento eletrônico agregado, fere de forma voraz o princípio da proibição do bis in idem. No acordo da RJ destituído de ementa, decidiu-se por afastar a denúncia espontânea, por não se aplicar em exigência de multa regulamentar. Multa essa decorrente da não prestação tempestiva de informação necessária ao controle aduaneiro e à administração tributária. Significada a decisão de primeira instância, requereu em recurso voluntário em preliminar a nulidade do auto de infração, por deficiência na exposição dos fatos,
na fundamentação e na instrução probatória, e no mérito, o cancelamento da autuação, tendo em vista o seguinte: até 1º de abril de 2009, existia obrigação legal do transportador efetuar o registro das operações nos prazos do artigo 22 da IN 800. O ato praticado de forma espontânea, é a denúncia espontânea, aí ele cita aqui o artigo lá do Decreto-Lei 37, né, que previu a denúncia espontânea para o ato administrativo, e considerando o princípio da segurança jurídica, e por estar presente causa excludente de responsabilidade do recorrente, esse estava impossibilitado de efetuar o registro dentro dos prazos previstos, em virtude do atraso imputável à desconsolidação do submaster de responsabilidade de terceiros. É o relatório. Indo ao voto, então aqui é o auto de infração, né, por atraso na informação relativa à desconsolidação da carga. Aí eu cito aqui o artigo Decreto-Lei 3766, fala: o transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidas, informações sobre as cargas. Aplicam-se ainda as seguintes multas: 5.000, a linha E, por deixar de prestar informação sobre o veículo ou carga, na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal. Aí veio a IN aqui, a IN 800 de 2007, e previu lá que as referências na instrução normativa a transportador abrange a sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. Aí tem aqui o artigo 50, que aqui é o mais importante, porque nessa instrução normativa tem o artigo 22, em que são definidos os prazos. Só que esse artigo 50 aqui, ele foi, em determinado momento, ele foi alterado e falou que aqueles prazos previstos lá no artigo 22, eles só passariam a valer a partir de 1º de abril de 2009. Só que esse mesmo artigo 50, ele tem um parágrafo único que fala o seguinte: o disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto do país. Conforme se verifica dos dispositivos supra, o agente de carga deve prestar informação à Receita Federal relativa ao veículo e à carga nos prazos por ele estipulados, sob pena de aplicação da multa de 5.000. A contrariedade do recorrente se restringe a 4 argumentos de defesa, a saber: preliminar de nulidade, dó de infração por deficiência na exposição dos fatos, na fundamentação da instrução probatória, que até 1º de abril de 2009 não existia obrigação legal do transportador efetuar o registro das operações nos prazos do artigo 22 da IN 800, aplicação da denúncia espontânea, impossibilidade de efetuar o registro de informação requerida dentro dos prazos, em virtude do atraso imputável à desconsolidação do submaster, de responsabilidade de terceiro. Então, a preliminar de nulidade. O recorrente alega que, na narrativa dos fatos descritos na infração, a autoridade fiscal limitou-se a apontar o número dos conhecimentos eletrônicos, a data da prestação da informação do CS e da atracação, sem tecer qualquer consideração acerca dos contornos dos fatos que deram origem à infração, não fazendo menção às intercorrências registradas no CE genérico master, de modo a comprovar que o atraso no registro das informações não se dera por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados do CE genérico master, cuja prestação de informações é de responsabilidade do transportador. Segundo ele, o auto de infração por imperativo legal deve conter o nome da embarcação, número da viagem, data e horário da atracação, escalas, dentre os outros elementos de convicção da fiscalização, não bastando, para tanto, a mera alusão aos documentos acostados ao processo administrativo, sob pena de se limitar ao direito de defesa do interessado. De pronto, deve-se registrar que se mostram de todo improcedentes essas alegações do recorrente, pois, conforme o relatório supra, a fiscalização teve o cuidado de descrever, além dos dispositivos normativos aplicáveis ao caso, toda a sequência de fatos que ensejaram a constatação da intempestividade da informação prestada pelo recorrente, conforme se verifica dos trechos da descrição dos fatos do auto de infração a seguir transcritos. Então, o expeditors, né, concluiu a desconsolidação, o conhecimento eletrônico submaster tal, a destempo, em 30/7/2008 a 17/7. O conhecimento, o agregado, né, que é o submaster, número tal, tudo aí. A carga objeto da desconsolidação do documento foi trazida ao Porto de Santos, no container número tal, pelo navio tal, em sua viagem tal, no dia 6/7/2008, a escala tal, manifesto eletrônico, tudo que ele falou que não tinha, está aqui. As escalas, o manifesto, e tudo, está tudo aí bem identificado. Oportunamente, deve-se destacar que, inicialmente, o conhecimento eletrônico submaster, a retificação foi realizada de ofício às 9h23 do 29/7. Tudo aí, todos os detalhes de tudo que ocorreu.
Figura como agente de carga consignatário do CE Submaster a empresa Expeditors. Aí. Conforme se depreende dos incisos supra, a fiscalização identificou pormenorizadamente os fatos apurados, sendo informados, diferente do alegado pelo recorrente, os números dos conhecimentos eletrônicos, o submaster e o agregado, datas e horários de atracação e da prestação de informações por todos os envolvidos na operação, o posto de atracação, o número do container, a identificação do navio e da viagem, a escala, a retificação de ofício do conhecimento submaster, etc. Além disso, o recorrente, durante todo o trâmite do processo, demonstrou pleno conhecimento dos meandros da questão controvertida, né, e manejou as suas peças recursais de acordo com o PAF. Logo, por se mostrar insubsistente, conclui-se para afastar a preliminar de nulidade arguída. Avançamos ao mérito? Sim. Mérito. Inexistência de prazo para prestar informação. Em relação à alegada inexistência de obrigação legal, anteriormente a 1º de abril de 2009, de o transportador efetuar o registro das operações dos prazos a que alude a IN 800/2007, há que se registrar de pronto que o fundamento da defesa também não se sustenta. O recorrente alude que, com a alteração promovida pela IN 899/2008, no artigo 50 da IN RFB 800, revogou-se o parágrafo único do referido artigo, tendo a nova redação mantido apenas o caput, não se fazendo mais qualquer alusão ao parágrafo único, dispositivo esse em que se baseou a autoridade aduaneira para atestar a intempestividade da prestação da informação objeto desses autos. No seu entendimento, à luz das regras de interpretação da norma jurídica, em especial do contido no artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, já tem outro nome, né, Lei das Normas Gerais de Direito, encontrando-se o parágrafo vinculado ao artigo, por ser mero desdobramento dele, dúvida não restava de que o parágrafo 1 do artigo 50 havia sido revogado. Ressaltou ainda o recorrente que, nos termos do artigo 106.2, a linha A e B do CTN, a revogação tácita do parágrafo único do artigo 50 da IN 800, pela IN 899, devia ser aplicada aos atos e fatos pretéritos, com base na retroatividade benigna. Originalmente, os artigos 22 e 50 da IN 800 assim dispunham. Está aí os 22, estipulando vários prazos, né? Só que veio os 50, os prazos de antecedência previstos no artigo 22 da Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1º de janeiro de 99. Aí veio aí que eu já li, né? Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas antes da atracação. Constata-se da redação original dos artigos assim produzidos que em 22/2/2008, data do fato gerador da multa, o contribuinte tinha de prestar informação sobre as cargas transportadas antes da atracação da embarcação no país. Esta decorrida dos presentes autos às 15h58 do dia 6/7/2008, vindo ele a fazê-lo às 17h07 do dia 30/7/2008, em mais de um dia após a retificação de ofício do registro do conhecimento submaster, contrariando o comando contido no artigo 64 do ato declaratório executivo Corep número 3, razão pela qual dela se exigiu a multa regulamentar. Em 31/12/2008, a IN 899/2008 assim estipulou: o artigo 50 da IN 800 passa a vigorar com a seguinte redação: os prazos de antecedência previstos no artigo 22 da somente serão obrigatórios a partir de 1º de abril de 2009. Como a IN R899 indicou a nova redação do artigo 50, sem fazer referência ao parágrafo único, o recorrente alega que a disposição do parágrafo único deixou de existir e que, portanto, antes de 1/4/2009, inexistia prazo para prestação da referida informação. No entanto, a redação atualmente vigente da IN 800/2007 mantém o parágrafo 1 do artigo 50, conforme se constata em consulta efetuada na internet, do que se conclui que, por se tratar de instruções normativas ditadas pelo mesmo órgão, Receita Federal, a tecnia constatada na elaboração da IN 899, ao não restringir a nova redação apenas ao caput do artigo, não pode suplantar o que efetivamente restou mantido, após a alteração do dispositivo, razão pela qual não se pode acolher o argumento recorrente quanto a essa questão. Bom, a própria Receita que alterou o artigo, e ela só alterou o caput, é porque a intenção era alterar apenas o caput, né? E manteve o parágrafo único na redação original. Esse entendimento foi adotado em inúmeras decisões do CARF, conforme pode verificar exemplificamente das emendas a seguir transcritas, dentre elas uma relativa a recurso voluntário interposto pelo mesmo contribuinte desses autos. Então, está aqui, essa primeira aqui, né? A IN 899 modificou apenas o caput do artigo 50, não tendo revogado seu parágrafo único. Esse aqui é da acórdão de uma turma extraordinária. Aí tem essa segunda aqui,
comete a infração a transportadora que não presta informação dentro do prazo estipulado no parágrafo 1 do artigo 50 da IN 800. Isso aqui é da terceira Câmara, e uma outra aqui também de uma turma extraordinária. Nota-se do ZC Supra que é pacífico o entendimento que a IN 899 modificou apenas o caput do artigo 50, não tendo revogado seu parágrafo único. Aí a denúncia espontânea, né, apesar de o decreto-lei prever a possibilidade de aplicar, nós temos a súmula CARF número 126, que fala que não se aplica essa denúncia espontânea aí, não se aplica a esse caso de dever instrumental de inobservância dos prazos para prestação de informação à administração aduaneira. Logo, afasta os argumentos de defesa quanto à alegada necessidade de aplicar a denúncia espontânea. Quanto à exclusão da responsabilidade, o recorrente alega que, na qualidade de agente de cargas e consignatário do conhecimento eletrônico mercante agregado, não teve como efetuar o registro sob sua responsabilidade antes da retificação dos dados relativos ao conhecimento eletrônico submaster vinculado, cuja implementação era de responsabilidade da empresa transportadora. Segundo ele, o armador efetuara a retificação do CE mercante no sistema somente em 29 de 7 de 2008, às 9h32. Aqui é errado porque a retificação foi feita de ofício. A partir de quando passou a ser possível, errado assim, o argumento do recorrente. A partir de quando passou a ser possível proceder ao registro do CE mercante agregado. Pois o sistema somente permitia a inclusão do CE house de responsabilidade do recorrente após a inclusão do CE master, de responsabilidade terceiro, transportador. E este fora retificado após a atracação do navio. Essa informação também é falsa. Razão pela qual, em razão da ausência de culpa, se deveria excluir sua responsabilidade pelo atraso. No entanto, na descrição dos fatos da infração, consta que, de acordo com o artigo 64 do declaratório COREP número 3, havia a possibilidade de se permitir o registro da desconsolidação após a atracação do navio no porto de destino, a hipótese de um conhecimento genérico, né, o submaster, ter sido incluído no sistema em menos de 2 horas de antecedência da atracação, sendo que, no presente caso, a atracação se dera às 15h58 de 6 de 7 de 2008, tendo conhecimento genérico sido registrado às 18h57 de 7 de 7 de 2008, mais de um dia depois, e retificado de ofício às 9h23 de 29 de 7 de 2008, vindo o recorrente a incluir a informação acerca dessa consolidação somente às 17h07 de 30 de 7 de 2008, mais de um dia após a retificação de ofício do conhecimento master. Mesmo tendo sido o conhecimento genérico incluído no sistema em mais de um dia após a atracação do porto de destino, a fiscalização considerou, por analogia, a possibilidade de se aplicar a regra de exceção apontada no parágrafo anterior, não tendo sido possível, mesmo assim, excluir a responsabilidade do recorrente, pois o registro por ele efetuado ocorrera 23 dias após o registro do submaster e mais de um dia após a retificação de ofício desse documento. Dessa forma, mesmo considerando apenas o momento da retificação de ofício do conhecimento submaster, o recorrente registrou a informação a seu cargo somente após 1 dia e 7 horas, não se vislumbrando, por conseguinte, suporte às suas alegações de exclusão de responsabilidade. Diante do exposto, votos para afastar a preliminar nulidade e, no mérito, negar provimento. Ok. Acho que esse caso de aplicação de multa para NVOCC, eu acho que nós não tínhamos enfrentados ainda, né? E aí tem esse ato, um ato declaratório da Corep, em que há uma flexibilidade em relação aos horários, né? Porque é mais de um interveniente. Tem um detalhe nesse caso aqui, porque o master ele foi incluído muitos dias antes da atracação. Quer dizer, a partir dali o contribuinte já podia ter feito o dele, né, o derivado ali. E não fez. A questão... Houve uma retificação de ofício lá na frente, mas independente disso, ele já podia ter feito o outro antes. Sim. Então, tem esse caso ali. Não, ficou claro. Tudo isso aí para afastar os argumentos dele, né? Leonardo, você estaria em condições de votar já? Só uma dúvida, pelo que eu estou entendendo, aqui é o conhecimento eletrônico agregado, que foi informado intempestivamente? Exatamente. O submaster foi bem anterior à atracação.
Ah, então o master está tempestivo. O master está tempestivo. Foi vários dias antes da atracação, o master. Tá, mas aqui a responsabilidade do desconsolidador não é pelo master. É Sim. pelo derivado. Eu estou chamando de derivado porque eu esqueci o nome. Filhote, house. Filhote, exato. Eu acho que essa matéria, eu acho que ela é controvertida aqui na casa. Eu tenho a impressão que essa multa, tem decisões aqui que entendem que essa multa regulamentar a desconsolidação em relação à informação fora do prazo, ela só pode ser aplicada em relação ao conhecimento eletrônico genérico. Daí foi, pelo que eu estou compreendendo, foi tempestivamente apresentado. Todas as consultas que eu fiz foi no sentido de devido à multa. Conhecimentos eletrônicos agregados. Eu desconheço essa divergência, Leonardo. A divergência que eu conheço, aliás, não é nem divergência, seria dado provimento para o contribuinte a questão da retificação de informação, que antigamente se entendia que a retificação ela geraria multa também. Agora, em relação à prestação da informação, isso é bem claro porque a IN 800, quando ela trata desses assuntos, ela dá uma responsabilidade específica para o agente de carga desconsolidador de prestar essa informação num determinado prazo. Isso está específico na IN 800. Tanto é que nem ele mesmo contesta. Ele só quer alegar que a responsabilidade dele não foi, que o master foi intempestivo e não foi. E havia uma dúvida aqui também, quando eles estavam aplicando várias multas de 5 mil, né? Mas acho que as unidades agora só aplicam uma, que eu estava olhando que esse processo só tem uma multa, só uma de 5 mil. Aqui é só A gente já jogou um caso assim. Pois é, porque quando tem a informação no master e vários house, né? Só pode aplicar uma multa, é isso, né? E Mas cada house, se estiver atrasado, uma multa para ele. não. É a chegada, né? É uma carga. É uma multa por master. Uma multa no master, né? Tu tem vários houses, porque tudo deriva do mesmo master. Quando eu tenho um master, significa que eu tenho várias cargas ali dentro. E cada house se refere a uma carga daquele volume consolidado. Então, o entendimento, acho que tem uma solução de consulta. Aquela dois da Posit, ela fala isso. Tanto é que as unidades pararam de aplicar a multa desse jeito. Agora só está aplicando uma multa. Aí por que eu estou com essa dúvida? Porque eu estou vendo que tem vários processos da mesma empresa. Mas deve ser cada um navio diferente. Pois é, aí eu fico na dúvida. Será que um desses processos aqui não é o master, a multa do master, e os outros aplicou do genérico? Não. Inclusive, eu até alertei no início, né? Que cada processo tem sua peculiaridade. São fatos totalmente diferentes. Deve ser cada um dia de atracação, uma viagem diferente, que as unidades já estão separando isso direitinho. Tem até um aqui que eu vou dar provimento, porque o master estava atrasado mesmo. Aí não tinha como ele cumprir o prazo, né? Aí não tinha como. Mas nesses outros, o master estava tempestivo. Antigamente, a gente deu muito parcial provimento, Leonardo, porque eles aplicavam assim, 50 mil, 60 mil de multa, a gente pegava e reduzia tudo para 5 mil. Mas hoje em dia já não chega mais esses processos aqui, não. Verdade. Eu, com a devida vênia, eu vou divergir, presidente. Se o master foi apresentado tempestivamente, eu acho que as do house não podem permanecer. Eu vou divergir. Com devido respeito, mas eu vou divergir. Deixa eu anotar aqui. Esse é o 72, tá. Mara. Eu acompanho o relator. Pedro.
sem voz. Eu vou pedir vista. Então são em todos, né, Pedro? Os que forem iguais. Assim, não são iguais, não, mas é a mesma matéria. Desse aí pode. até o final. Pode ser? Então já sai tudo em vídeo. Mas ele não teria que olhar um por um, não, que é separado? Podemos olhar um por um. Eu não. Eu vou olhar essa matéria. Eu quero vista dessa matéria. Não, mas eu tô falando, porque o Elcio, ele falou que tem diferenças nas conclusões, eu acho que a gente teria que votar todos, não um por um. Então vamos ver todos. Não, sim. Para ver, acho que tem que ver aqui. Para você pedir vista, Peraí, vamos fazer assim. A gente logo vai dar 2 horas e pode ser que isso aqui se prolongue. Vamos interromper, fazer um intervalo e aí a gente retoma com os outros. Senão vai acabar ficando cansado e atrapalha. Eu vi aqui que alguém estava pedindo palavra. Não? Tá, então esse específico aqui, item 14 da pauta, final 2009-72, vista para o conselheiro Pedro. O relator votou afastou a preliminar de nulidade, no mérito negou o provimento ao recurso. Foi acompanhado divergiu o conselheiro Leonardo e o relator foi acompanhado pela conselheira Mara. Então a gente faz 10 minutos de intervalo e aí a gente retoma com os demais processos. Certo?